Sem sombra de dúvidas, esse é um dos filmes de terror mais bizarros, polêmicos e controversos que eu já assisti. E promete ser também o mais bombástico de 2023. Pois é, pessoal, eu estava cobrindo o Festival de Sundance 2023, o festival acabou de acabar. Mas eu pude assistir a premiere mundial desse filme, que já é um dos mais comentados do primeiro semestre de 2023, que se chama Infinity Pool. Essa produção é dirigida e roteirizada por Brandon Cronenberg, que não é ninguém menos que filho de David Cronenberg. Então você sabe que aí o talento já vem de família, né? E essa produção é estrelada por dois nomes super fortes do cinema, sendo um deles já um grande ícone do gênero de terror. Tô falando aqui de Mia Goth e Alexander Skarsgård. Alexander Skarsgård vem de uma longa linha de atores, né, gente? E a Mia Goth, como eu falei pra vocês antes, é a nova dona e proprietária do gênero de terror. Ela mandou muito bem com o filme Pearl e também mandou muito bem com o filme X, e aqui ela tá numa performance totalmente perturbadora. Eu acho que a performance dela aqui atingiu num nível máximo que lhe valeria indicações boas, mas como em geral Hollywood não gosta de premiar muitos filmes de terror, talvez a Mia Goth seja ignorada, mas aqui em Infinity Pool a gente acompanha esse casal, que é o James e a Em, que vão passar umas férias em uma ilha fictícia chamada Latoka, que é parte de uma comunidade bem precária, bem carente e cujas regras são regras bem complicadas e bem fora do comum. É como se essa ilha fosse um pequeno universo distante do mundo ocidental e ela operasse de uma forma muito mais rudimentar e ao mesmo tempo muito mais animalesca. Só que eles estão ali naquele resort, que é um resort 5 estrelas, fazendo essa experiência, que é uma experiência que também serve para o James aflorar a sua criatividade para escrever o seu segundo livro. Ele é um escritor fracassado e a sua esposa é uma mulher rica que vem de uma família rica porque o seu pai é dono de uma editora de livros. Então aqui os dois estão nessas férias e eles acabam conhecendo a personagem da Mia Goth e o seu esposo, e é aí que a situação vai ficar complicada. Esses dois casais decidem passar uma tarde em uma região super belíssima e também bem vazia, até que na volta um deles acaba cometendo um crime, que é aqui no caso o James, o personagem do Alexander Skarsgård. Acidentalmente ele acaba atropelando uma pessoa, e é aí que a gente vai ter a noção do submundo que rege essa pequena ilha chamada Latoka. E é dentro desse contexto que a gente começa a conhecer as atrocidades que envolvem esses personagens, porque ali isso tudo vai abrir uma porta gigantesca para uma cultura depravada de hedonismo e de crimes horrorosos que acontecem com uma frequência absurda como parte de uma espécie de viagem turística depravada e às avessas. E nós temos aqui em Infinity Pool não apenas duas atuações excepcionais de Mia Goth e de Alexander Skarsgård, como a gente tem alguns debates muito interessantes, mas trazidos por uma ótica bastante grotesca. Esse filme não foi feito para quem tem estômago sensível, assim como também para quem tem algumas dificuldades com assuntos mais delicados, porque é um filme extremamente gráfico. Brandon Cronenberg fala de depravação por uma ótica extremamente visual e também bem dilacerada. Esse é um filme que é difícil de assistir, gente. Em termos técnicos, Infinity Pool é um filme excelente, mas ele é extremamente pesado, ele embrulha o estômago diversas vezes. Nós temos cenas de nu frontal que em certo momento acabam se tornando até banais, e nós temos o ser humano sendo colocado na sua situação mais animalesca e mais deplorável possível e imaginável. Parece que assim, falando tudo isso, parece que eu tô exagerando, mas não é. Infinity Pool é um filme de terror pavoroso mesmo. Se você gosta de produções que não apenas são perturbadoras, mas vão levar você para uma reflexão horrenda também sobre o ser humano na sua mais pura essência, distante de todos os conceitos sociais e de todos os princípios morais e éticos que regem a sociedade, aqui a gente vê o ser humano totalmente despido dessas questões, sendo entregue à mais pura barbárie. E no final do dia, Infinity Pool é exatamente sobre a barbárie do ser humano, principalmente do ser humano que possui poder e dinheiro. Porque tudo que a gente vai ver aqui ao longo dessa produção é justamente essas pessoas que estão nessa ilha paradisíaca, mas ao mesmo tempo uma ilha extremamente perigosa, se submetendo a questões extremamente absurdas e horrendas, se submetendo a
a práticas pavorosas sendo resguardadas pelo poder financeiro que elas possuem. E essa questão da clonagem que é tratada aqui ao longo do filme, ela é, na verdade, um background para falar sobre questões muito mais sérias e questões socioculturais muito mais complexas. Mas é interessante o Brandon Cronenberg ter trazido isso aqui para dentro da trama, porque esse é um filme de terror que ele consegue extrapolar o seu próprio gênero. Ele é uma produção de terror, mas ela tem esse viés de ficção científica que é fundamental para conduzir a trama. E é muito interessante aqui quando a gente fala do trabalho tanto da Mia Goth como do Alexander Skarsgård, porque por ser um filme extremamente visceral e por também ser um filme que é bem gore, ele é bem gráfico, tem uma sanguinolência absurda, aqui os dois eles são levados aos seus limites também na questão da atuação. E a Mia Goth, ela consegue superar o trabalho que ela já fez no passado. É impressionante porque quem assistiu X e quem assistiu Pearl consegue dizer com clareza o quanto a Mia Goth ela tem um talento absurdo para produções de terror. E aqui ela faz uma personagem que é extremamente performática, ela é efusiva pra caramba, só que ela não é uma pessoa efusiva no bom sentido, aquela pessoa que é ultra animada, que é de um nível de empolgação que às vezes cansa. Ela é efusiva aqui de uma maneira perversa, e isso faz toda a diferença dentro da trama, porque um dos fios condutores de Infinity Pool é a personagem da Mia Goth. Ela é o oposto do personagem do Alexander Skarsgård, que é o James, mas ela é tão manipuladora e o seu comportamento não é apenas tóxico, é tão nocivo, é tão perigoso, que isso tudo acaba impactando diretamente no comportamento do James e na forma como ele vai se desevoluindo aqui, porque aqui, gente, o personagem dele não é desenvolvido de uma forma positiva, pelo contrário, a gente vê ele sendo reduzido à barbárie humana, sendo reduzido à escória da humanidade. É um filme que tem essas críticas sociais e tem o aspecto do terror muito bem elaborado. Pode ser que algumas dessas críticas sociais se percam diante da sanguinolência e da barbárie que é toda essa produção, porque esse filme, ele foge todos os limites de gênero de terror que eu já assisti. Ele é um filme que, em se tratando de terror, ele parte para um aspecto animalesco que lembra muito Centopeia Humana, entendeu? Centopeia Humana é um filme que é completamente nojento, bizarro, ele chega a ultrapassar o limite do grotesco, entendeu? Um filme muito pesado, muito complicado, mas Infinity Pool flerta com algumas questões que são tratadas em Centopeia Humana, que é justamente você reduzir o ser humano ao seu estado mais primata possível. Então, esse mesmo aspecto que é super forte em Centopeia Humana, ele ganha um ar aqui mais conceitual, mais maduro, mais limpo também, mas ainda assim é um filme extremamente pesado, ele tem censura altíssima, ainda não sei quando que esse filme estreia aqui no Brasil para vocês assistirem no cinema. Acho que vale a pena assisti-lo nas telonas para quem é fã do gênero de terror, porque a sua experiência vai ser completamente imersiva, mas esteja preparado para assistir um filme que é um soco na boca do estômago. Ele é um soco na boca do estômago em diversos sentidos, tanto nas questões sociais, bem como nas questões do gênero mesmo. Ele é um filme de terror difícil de engolir, tem cenas muito gráficas, e eu vou ser bem sincera, eu acho que em essência é um filme muito bom, mas ele é um filme que marca tanto a gente e que causa um embrulho no estômago tão grande que eu não assistiria esse filme novamente. Até porque a gente tem cenas de nudez que são muito fortes, que são muito pesadas, elas são cenas que, assim, não é todo mundo que dá conta de assistir. Eu, particularmente, não sou muito favorável ao tipo de cena que a gente vê em Infinity Pool, porque elas são extremamente expostas, elas são explícitas demais pro meu gosto, mas tem gente que pode gostar. Mas no final do dia, Infinity Pool é um filme muito bom, é um filme difícil de assistir, não recomendaria para todo mundo. Se você tem estômago sensível, você não vai dar conta de assistir Infinity Pool, mas eu acho que é um filme que, para quem ama o gênero, vale a pena assistir nos cinemas. E o Alexander Skarsgård tá sensacional. Aqui ele mostra mais uma vez que ele é capaz de flertar com todos os gêneros do cinema, né, gente? Ele já foi um boy lixo em Big Little Lies, ele já foi um guerreiro quase com ares medievais em The Northman, e ele tá aqui agora como esse homem, um homem belíssimo, como sempre, ele tá sempre lindo em todos os seus filmes, mas que tem alguns problemas tanto pessoais
como também problemas mentais, né, gente? Porque pra se submeter ao que ele se submeteu em Infinity Pool, essa pessoa, ela não tá com a cabeça no lugar certo. Mas é um filme que vale a pena assistir. Infinity Pool estreia em breve aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de acompanhar a gente aqui no canal do Cinepop. Acompanhe a gente também lá no cinepop.com.br. Nosso Instagram é @sitecinepop e você deve me seguir nas minhas redes sociais. Meu Instagram é @RafaGomes, o meu TikTok é @RafaGomesC e o meu canal é o /Rafa Gomes Cinema. Todos esses links você encontra aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, continue aqui com a gente porque temos sempre conteúdos muito bons. Um beijo e até a próxima!